minutos. A Boeing está estudando como superar as condições dos militares brasileiros para conseguir finalmente chegar a uma espécie de acordo com a Embraer. A empresa americana estaria disposta, inclusive, a manter a Golden Share do governo brasileiro e ainda garantiria salvaguardas aos programas de defesa do Brasil. Está conosco o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro, bom dia. Obrigado sempre pela sua atenção e gentileza conosco. Olha, eu sou que agradeço. Bom dia a todos. Estamos aqui em Lisboa, onde vim cumprir uma agenda com o ministro da Defesa aqui de Portugal, o Azeredo, e aproveito para dar bom dia ao professor Vila, ao meu amigo, também amigo, Augusto Nunes, e ao Tiago. Ô ministro, essa polêmica surgiu já há algumas semanas e a Boeing, pelo noticiário, continua insistindo em adquirir parte da Embraer, ou pelo menos fazer um acordo com a Embraer. O que o senhor acha que realmente pode ainda sair disso? Isso interessa, em algum momento, pode interessar para o Brasil? Eu acho que interessa. Eu, inclusive, recebi a ex-embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, a dona Rina, o chefe financial office da Boeing, diretor comercial e mais um outro, enfim, não sei qual a posição dele, enfim, uma alta delegação da Boeing. E eu falei para eles o seguinte: olha aqui, nós torcemos que essa parceria dê certo. Nós achamos que essa parceria é boa, que está havendo uma concentração no mercado aeronáutico, da indústria aeronáutica mundial, cujo maior exemplo é a associação entre Bombardier e Airbus. Então, que vocês trabalhem, que vocês sejam criativos e que vocês encontrem uma maneira de estabelecer essa parceria. Porém, a transferência do controle acionário não irá para a mesa de negociações, porque o governo brasileiro, que detém a Golden Share, que significa poder de veto sobre determinados assuntos, um deles a transferência de controle acionário, não concorda com isso, não fará isso. Ou seja, menos a transferência, tudo mais é um problema de vocês, do Conselho de Administração das duas empresas. Tem as nossas bênçãos e tomara que dê certo. Ministro, bom dia, Marco Antônio Vila, ministro. Bom dia. Por que, tudo bem? Por que o governo é contrário? Qual a razão? Eu mandei para você pelo Zap, Marco. Sim, eu li. Você chegou a ver. Eu li. Que o governo alemão vetou a transferência de um startup, ou seja, uma empresa novinha, inovadora em tecnologia, com um valor de 100 milhões, 200 milhões de euros. Ou seja, é bem pequenininha comparada à Embraer. Mas como ele tinha tecnologia sensível na área aeroespacial, os alemães, que nós não podemos imputar nenhum adjetivo de serem reacionários, de serem nacionalistas atrasados, ultranacionalistas, seja o que for, eles vetaram a venda aos chineses. Por que isso? Olha, o mercado de defesa, Vila, ele é um sanduíche da seguinte forma. Quem produz os equipamentos de defesa são empresas. Quem compra são países. Você já viu um banco, uma empresa de comércio, um supermercado comprar um caça supersônico? Não. Comprar um tanque blindado? Também uma não. fragata? Já viu? Não. Então, perceba que no coração do mercado você tem um lado que é exatamente privado, que são as empresas que produzem, e tem um lado Estado, que são os países que compram. Então, isso quer dizer que esse é um mercado assimétrico, diferente dos outros, e que ele não é redutível totalmente ao mercado, ao setor privado, porque ele sempre terá no seu coração interesses de Estado, interesses soberanos, soberania nacional. E a Embraer é o grande cluster, ou seja, é a grande cadeia, por assim dizer, de tecnologia e inovação na área de defesa. Para você ter uma ideia, professor, a Embraer, ela desenvolveu com a Thales francesa o nosso primeiro satélite que está no ar. Ela desenvolve, através de uma subsidiária, o reator multipropósito da Marinha. Ela fez a arquitetura do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira. Ela desenvolveu todo o software de controle de espaço aéreo nacional. Sem falar nos aviões, nos caças. O CEO global da Saab, Marco, estou dando isso aqui em primeira mão, ele está vindo da Suécia para falar comigo, trazer a posição da Saab, do governo sueco, e desenvolve com a Embraer o
os caças Gripen de última geração, o NG, New Generation, exatamente deles. Sim. Então, nenhuma empresa do mundo, Marcos, só para concluir, que eu estou me alongando, Não. vende controle de uma empresa com essas características. Pergunta se os franceses vendem a Dassault, que desenvolveu o Mirage e desenvolve o Rafale. Pergunta se os suecos vendem a Saab, que eu referi ainda há pouco. Pergunta se os americanos aceitam vender a Boeing ou vender a Lockheed Martin, que é a maior empresa de defesa do mundo. Ninguém faz isso, porque está em jogo soberania. É essa a questão. Denise. A ministra Denise Campos de Toledo, bom dia. Tudo bem, Denise, bom dia. Eu queria saber se o governo participa dessas negociações para tentar viabilizar uma proposta, um acerto que garanta essa parceria entre a Boeing e a Embraer para viabilizar, inclusive do ponto de vista financeiro, de preservação, ampliação do mercado da Embraer. Agora, se houver mesmo essa possibilidade de ficar garantido o direito de veto do governo. Olha só, Denise, quando o Paulo César pediu audiência ao presidente da República e levou também o Jackson Schneider, que é o Embraer Defesa, nessa audiência estavam, evidente, o presidente da República, o Meirelles, ministro da Fazenda, eu e o comandante da FAB, brigadeiro Rossado. Naquela oportunidade, eu então sugeri, e foi aceito por todos, que nós fizéssemos um grupo de acompanhamento. Esse grupo de acompanhamento existe, está acompanhando, tem procurado apoiar, enfim, ajudar nessas tratativas, e ele integrado pela Fazenda, por óbvio, pela Defesa, pela FAB e pelo BNDES, né, que tem inclusive ações de interesse na Embraer. Então é isso que o governo tem feito, tem procurado apoiar, acompanhar, não é? E volto a dizer, Denise, nós entendemos que há uma mudança no mercado, há uma concentração, é importante que se dê essa... E não entendemos, viu, Denise, aqui para nós, não entendemos muito por que só a venda. Por que só a venda, afinal? Não é? Se você pode fazer uma parceria, você pode fazer uma joint venture agreement, você pode ter, sei lá, o que você imaginar, desenvolvimento conjunto de projetos, seja o que for, mas infelizmente, quando você privatiza a Embraer, que foi uma atitude correta lá atrás, em 94, o governo deixa exatamente a Golden Share lá dentro para dizer, olha, aqui tem interesse nacional, aqui tem a ver com um projeto nacional autônomo. E assim em todo mundo, isso não é uma jabuticaba brasileira. Isso é em todo lugar do mundo, como eu procurei demonstrar aqui quando falava com o professor Vila, exatamente o caso de uma Alemanha, mas isso é assim no mundo inteiro, não é aqui só. Para a gente encerrar a nossa conversa, ministro, a última pergunta de Augusto Nunes. Como vai, ministro? Tudo bem, Augusto, e você? Tudo bem, ministro. O senhor falou em soberania nacional. Uhum. Eu conheço razoavelmente a fronteira, as fronteiras do Brasil com a Venezuela e a Colômbia. Sobretudo a fronteira com a Venezuela não é protegida. O próprio Exército diz que não tem equipamento nem pessoal para proteger uma fronteira que é seca, em boa parte, o que atrapalha tudo. Se continuar, e vai continuar, essa confusão na Venezuela, como é que os brasileiros podem ficar tranquilos? O que o senhor tem a dizer? Augusto, isso é uma preocupação permanente minha, tá? E também, eu diria, do próprio governo e, sobretudo, desse núcleo Relações Exteriores e Defesa, tá? E eu torço, eu vou te relatar aqui uma conversa que eu tive com o César, se eu não me engano, me perdoe se eu errar o nome, mas com o ministro, enfim, mais importante do governo Morales, da Bolívia, num desses nossos encontros de fronteira. Quando acabou o encontro, nós fomos almoçar, eu virei para o ministro Romero, Carlos Romero, se não me engano, e disse assim, olha, eu queria que, se possível, o ministro transmitisse ao presidente Evo Morales o seguinte: nós temos posições diferentes com relação à Venezuela. Os senhores apoiam, são aliados, nós somos críticos. Agora, queria dizer que duas coisas de fundo nos unem. Em primeiro lugar, uma saída pacífica. Nós não queremos um conflito nas nossas fronteiras. Você deve saber, claro, e o professor Vila, muito bem também, de que desde que nós estávamos nos bancos escolares, que a mapa da América Latina é o mesmo, ele não mudou de outras regiões do mundo. Nossa senhora, como mudou, mas nós não mudamos. O que quer dizer que há uma certa estabilidade, tá,
nesse subcontinente. Então nós não queremos um conflito aí, tá certo? É complicado, é muito ruim, inclusive porque vai colocar dilemas muito sérios e graves para a liderança do Brasil, etc. E nós também não queremos potências outras externas ou terceiras. Acho que isso aqui é um problema sul-americano e que nós temos que procurar resolver. Ou seja, isso daí é questão de fundo. Muito bem, com relação especificamente à fronteira, é verdade, uma fronteira, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, as pessoas têm dificuldade, Augusto, de conhecer, de entender isso, né? Terceira maior fronteira do mundo. A nossa vantagem é que, embora a gente não consiga dar conta de toda essa fronteira, né, embora estejamos lá, é que ela tem apenas uma passagem que é via Pacaraima, exatamente a ligação com o estado de Roraima. O problema é que tem uma pressão humanitária. Para você ter uma ideia, me dizia outro dia o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, que nós temos 50 mil pedidos de refúgio só no caso da Venezuela. Tá? Pra você ter uma ideia, o que quer dizer isso? Que nós temos hoje um sistema de assistência social e médica naquela região absolutamente saturado. E se as coisas, infelizmente, caminharem numa direção que aparentemente, né, todos os comentários e observadores que têm ouvido aqui no exterior, infelizmente apontam para isso, nós vamos ter realmente uma pressão muito maior neste sentido. Como o Brasil é signatário de acordos internacionais a esse respeito, que mantém as nossas fronteiras sempre que possível até o limite abertas, evidentemente que nós temos uma escalada de preocupações, Augusto, e todos os demais, efetivamente com aquela região. Em breve, inclusive, eu estarei indo lá, deveria estar indo, inclusive, a Guiana ou as Guianas ali, porque nós estamos procurando manter acordos bilaterais sobre segurança de fronteiras com todos os países, sobretudo no combate a drogas, a crime organizado, tráfico, etc, etc. Ministro da Defesa, Raul Jungmann, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Bom fim de semana, ministro. Até a próxima. Eu sou que agradeço. Um bom dia de paz e trabalho a todos e muito obrigado. Prazer reencontrá-lo. 9 horas.